Meu nome é Juliana Freitas e estou aqui para apresentar o primeiro vídeo report do segmento de Real Estate do Patria Investimentos, que conta com os fundos VBI e HG. Neste mês, destacamos os rendimentos dos nossos fundos MVBI, pagando R$ 1,17 por cota, e o HGPO, que pagou R$ 1,70 por cota. Para apresentar o panorama de mercado do último mês, trazemos Ricardo Vieira. No mês de agosto, o IFIX, índice mais representativo do setor, variou positivamente em 0,9% e já acumula retorno de 2,5% em 2024. No último mês, o principal componente de retorno foram os fundos de papel, que avançaram 1,1%, enquanto os fundos de tijolo acumularam alta de 0,7%. Uma vez que o IFIX é um índice de retorno total, ou seja, ele soma a variação do preço das cotas e a distribuição de rendimentos, é possível afirmar que a variação positiva dos fundos imobiliários, tanto os de tijolo quanto os de papel, foi muito próxima ao dividend yield médio dos fundos. Ou seja, na média, os preços mantiveram-se estáveis e todo o retorno que a gente viu na variação dos índices, tanto do tijolo quanto do papel, quanto do IFIX como um todo, foi oriundo da distribuição realizada pelos fundos. De forma resumida, a estabilidade dos FIIs em agosto se explica por sinais diferentes no ambiente macroeconômico, especialmente no que diz respeito à taxa de juros. Lá fora, o FONC reforçou os sinais de que finalmente iniciaria um novo ciclo de cortes na taxa de juros dos Estados Unidos após 4 anos, o que acabou sendo confirmado no início de setembro, com corte de 0,5 ponto percentual, fazendo com que a taxa agora hoje esteja no intervalo entre 4,75% e 5% ao ano. O corte nos juros norte-americanos mexe com um fluxo global de capitais e tende a reprecificar o mercado como um todo, pois reduz o retorno para o principal ativo livre de risco e, portanto, aumenta o fluxo de capital para a renda variável e para países emergentes, como é o caso do Brasil, impulsionando nossas bolsas e nossos fundos imobiliários como consequência. Por outro lado, na direção contrária, aqui no Brasil, ao longo de agosto ficou cristalizada a expectativa de que o Copom aumentasse a taxa Selic em 0,25%, que acabou se confirmando também no início de setembro, passando de 10,5% para 10,75% ao ano e colocando um freio no ciclo de cortes na taxa de juros iniciado lá em junho de 2023. Em nossa leitura, apesar da alta no juro básico, essa decisão tem fatores que podem ser encarados como positivos. Primeiro, a alta da Selic teve como base o aquecimento da economia brasileira, acima do que se esperava anteriormente. No campo do emprego, por exemplo, os dados do IBGE divulgados em agosto mostraram que a taxa de desocupação hoje é de 6,9%, é a menor em 10 anos. O PIB também surpreendeu positivamente. Agora o mercado já tem um consenso indicado ali no Focus de que em 2024 nós teremos um crescimento de 3%, versus 1,6% que era o esperado em janeiro. Na nossa leitura, a combinação entre o aquecimento da atividade econômica brasileira e com uma elevação que se dê apenas no curto prazo das taxas de juros pode ser encarada como uma demonstração de combate à inflação muito clara para o mercado. Somando a isso, a queda nas taxas de juros nos Estados Unidos pode reduzir sensivelmente os juros futuros, principalmente nos vértices de 5 e 10 anos, nos próximos meses, que atualmente estão aí em 6,3%. Isso pode gerar, no médio prazo, um bom ganho de capital nos fundos imobiliários. E enquanto isso não acontece, os investidores ainda podem aproveitar um bom carrego e montar posições interessantes com dividend yield elevado, isentos de imposto de renda, nos fundos imobiliários. Então, se a gente pegar hoje a média de mercado, a gente está falando de um dividend yield próximo a 10% ao ano e que pode ainda se beneficiar de um bom ganho de capital ali na frente, quando as condições anteriormente mencionadas vierem a se materializar. Agora, passo a palavra para Rodrigo Abud, sócio de Real Estate do Patria, e Augusto Martins, Managing Director, para falar sobre a integração dos fundos VBI e HG e a consolidação da vertical de Real Estate. No último dia 1º de agosto, o Patria anunciou a totalidade da aquisição da VBI Real Estate e consolidou sua operação de investimentos imobiliários no Brasil. Com a aquisição da VBI e a incorporação dos fundos HG, o Patria se tornou a maior gestora de investimentos imobiliários independentes do Brasil, com mais de 21 bilhões de reais em ativos sob gestão. A plataforma de real estate do Patria conta com mais de 500 locatários, 1.200.000 cotistas, pessoas físicas, e 20 fundos, sendo 18 deles negociados em B3 e 2 fundos negociados em ambiente CETIP. O Patria é uma das gestoras líderes de investimentos alternativos na América Latina, com mais de 36 anos de experiência e 230 bilhões de reais em ativos sob gestão, com presença em 4 continentes. Bom, Abud, são muitos números, né? 1.200.000 cotistas, 21 bi de reais, 20 fundos imobiliários. Mais importante para mim, é um orgulho imenso de estar aqui nesse primeiro vídeo report junto. A gente segue ainda com times de gestão que estão lá na família Fundos HG,
e fundos VBI, trabalhando em prol do cotista, que é o mais importante, e num portfólio bastante diversificado e com fundos que são referência no mercado. É o HGLG, o maior fundo de logística do mercado, o PVBI, maior fundo de escritórios do mercado, o HGRU, que nasceu, criou a estratégia renda urbana e é o primeiro fundo de renda urbana, ou seja, são vários outros fundos, apoiado por um time de gestão muito competente e trabalhando em prol do futuro cada vez melhor. Essas foram as atualizações do mês de agosto. Em caso de dúvidas, entre em contato com o time de RI. Lembramos que esse Video Report está disponível nas principais plataformas de streaming, podendo ser acompanhado tanto em formato de vídeo quanto de podcast. Siga o Patria no LinkedIn, Instagram, Spotify e ative as notificações do YouTube para acompanhar todas as novidades da casa. Muito obrigada e até o próximo mês!